Bom, gente, vamos dar início a mais um vídeo aqui para o canal Mente Aberta e para o canal Só Psicanálise também, né? Este vídeo visa transmitir uma compreensão acerca da fase oral, porque é um vídeo que vai para a playlist de título Complexo de Édipo, Mitos e Verdades. E este é um assunto que não tem assim uma ligação direta com o complexo de Édipo, mas tem uma ligação indireta para a compreensão de certas minúcias, para a compreensão de certos detalhes. E como a minha intenção é fazer com que vocês tenham uma compreensão abrangente acerca do assunto, então hoje eu trago para vocês a fase oral, que é uma das fases psicossexual pela qual a criança passa na sua infância e que vai denotar o quanto que a criança ela tem sexualidade, né? Porque certas peripécias deixam claro para o observador que a criança ela tem sexualidade. Muita gente tem uma visão bem deturpada, né, quanto à sexualidade. Mas aqui dentro desta playlist eu já conversei com vocês sobre a sexualidade, o que de fato é a sexualidade. Então vou deixar o link da playlist aqui no comentário em destaque, porque quem não assistiu vai poder acessar e ter uma compreensão abrangente acerca do que eu venho falando, tá? Então, entra na playlist para que você venha ter acesso aos vídeos a partir de uma ordem lógica de compreensão. Pois bem, gente, dando continuidade, vejam bem, à medida que o bebê ele vai se transformando em uma criança, ele vai passando por certas nuances. Da mesma forma que quando uma criança vai se transformando em adolescente e o adolescente em um adulto, esse ser humano ele vai passar por certas nuances, por certas mudanças que são marcantes, tá? Vejam bem, essas mudanças, elas abarcam de modo muito significativo o que é desejado, né? E como que esses desejos são satisfeitos. Em cada transição, em cada fase, né? Isso vai se modificando, aquilo que é desejado e como que os desejos são satisfeitos. Vejam bem, só o fato de um bebê, de uma criança, ser abarcada por desejos, isso já denota uma sexualidade, entende? Entrem na playlist para assistir o vídeo sobre sexualidade. Porque eu já falei anteriormente e vou falar de novo. Sexualidade, pelo senso comum, é muito confundida com sexo. E uma coisa é sexualidade, outra coisa é sexo. Tá? Eu estou falando aqui de desejos abarcados por uma energia afetiva, que é a libido. Também nesta playlist já falei sobre a libido, que é muito vista como uma energia sexual, mas há de ser uma energia afetiva na realidade. Então eu estou falando aqui de desejos abarcados, né, por energia afetiva e não energia sexual. Com isso não quero dizer que não exista desejos abarcados por uma energia sexual. Com isso também não quero dizer que a libido ela não vai ter
aí uma proporção de energia sexual. Mas o que eu estou querendo dizer é que a libido, ela não é só uma energia sexual, nem também os desejos, eles não só vão ser sexual, tá bom? Vejam bem, as modificações pelas quais o ser humano vai passando na medida que eles vão amadurecendo, na medida que vai acontecendo uma maturação, as modificações irão se dar nas formas de gratificação, né? São aí elementos, vamos dizer que básicos na descrição de Freud no que diz respeito às fases de desenvolvimento, no que diz respeito às fases psicossexuais, certo? Então, essas modificações, elas vão acontecer nas formas de gratificação, tá? Essa gratificação, ela vai mudando cada vez que o ser humano vai avançando de fase, tá bom? Freud, ele vai usar o termo fixação. Para que ele vai usar este termo, né? Ele vai usar este termo para descrever o que ocorre, o que vai ocorrer quando uma pessoa ela não progride de uma fase para outra, mas permanece ali, muito envolvida numa fase particular. Então, vejam bem, aqui eu estou falando de uma fase oral, tá? Que é a primeira fase, a fase primária, no que diz respeito ao desenvolvimento do ser humano, tá? Lá na frente a gente vai ver a fase de latência, vamos dizer assim. Então vejam, às vezes acontece certas coisas em determinada fase que pode produzir uma fixação do sujeito nesta determinada fase, a ponto de ele transicionar para a fase seguinte e para a outra, e para a outra, e para a outra, mas não vivenciar essas fases de modo significativo por estar fixado na fase na qual houve um acontecimento que acabou produzindo uma fixação do sujeito na devida, né? Então ele avança de fase, mas com o aparelho psíquico fixado, com um consciente regredido a esta determinada fase no qual ele ficou fixado, tá? Então vejam bem, uma pessoa quando ela é envolvida por esta fixação numa determinada fase, ela vai preferir satisfazer as suas necessidades de forma básica, de forma simples, vamos dizer que de forma infantil, visto que cada vez que o ser humano ele vai avançando de fases, né, vamos dizer que as suas satisfações elas vão se tornando mais complexas, entende? Mas quando ele está ali fixado numa fase muito primária do desenvolvimento, ele vai avançando de fase, mas no entanto as suas satisfações irão se dar de modo muito simples, muito infantil, ao invés de modo mais elaborado, ao invés de modo mais adulto, entende? Vou citar um exemplo para vocês, tá? Vou citar um exemplo para vocês. Saiu aí, um tempo desse, no noticiário, uma reportagem sobre Andressa Urach. Eu acho que é assim que se pronuncia. Ou é Urach ou é Urach. Não sei. Não sei porque não tenho o hábito de, enfim,
me deparar com este nome de modo habitual. Então, eu não sei como se pronuncia, tá? Mas, para quem não conhece a Andressa, também não sei se é Andressa ou Andresa. Eu acho que é Andressa. Enfim. Mas essa garota, uma mulher hoje em dia, ela ficou famosa, né, por atuar em certos programas, e ela era uma garota de programa, né, onde ela foi, enfim, se tornando conhecida. Depois ela deixou de ser garota de programa e aí ela, enfim, se converteu, foi para a igreja. Aí sofreu um golpe da igreja e saiu da igreja. Ela, enfim, nesse processo aí da igreja, ela escreveu um livro, né, sobre a vida dela, desde a prostituição até o momento da conversão, porque ela acabou aplicando produtos inapropriados, confusão estética no corpo, e ela ficou muito mal. Eu acho que vocês devem conhecer a Andressa. Eu acho que é Andressa o nome dela. Então, o que é que acontece? Saiu no noticiário a Andressa no colo do marido, hoje em dia ela é casada, né? Enfim, onde o marido estava dando mamadeira à Andressa. Uma mulher já feita tem esse hábito. Ela gosta que o marido a coloque no colo e dê mamadeira para ela. Você vê que é uma satisfação que está muito no campo da oralidade. Está muito no campo do oral, né? Uma satisfação que envolve a boca, que envolve os lábios, que envolve a língua. Entende? O que será que aconteceu com a Andressa na fase oral? O que será que aconteceu com ela na fase oral? Eu não conheço a história dela de ponta a ponta, conheço assim superficialmente pelo que eu já vi na mídia. Não conheço de ponta a ponta, né? Mas ela pode ter sofrido um trauma, pode não. Provavelmente ela sofreu um trauma na fase oral, onde de repente ela ficou fixada nessa fase, a ponto de este feitio de tomar mamadeira se estender, né, para o seu desenvolvimento, para a progressão do seu desenvolvimento. Veja que o desenvolvimento acontece, ela evolui no que diz respeito às fases de desenvolvimento, se torna uma adolescente, né? De adolescente torna-se uma adulta, né? Hoje é uma mulher feita, casada, mãe, está grávida do segundo filho, mas ela tem o hábito de tomar mamadeira no colo do marido. Tudo indica que há um trauma ali na fase oral, onde ela ficou fixada nessa devida fase. Uma criança interna aí, traumatizada, que não foi trabalhada, né? Que não teve os seus traumas, suas angústias e sofrimentos vividos nesta devida fase trabalhados. E aí essa criança grita. Cada vez que a Andressa tem esse comportamento de sentar no colo do marido para que o mesmo venha dar mamadeira a ela, né? Então é sobre isso quando Freud diz que uma pessoa fixada numa determinada fase, ela vai preferir satisfazer suas necessidades de forma infantil, ao invés de um modo mais elaborado, um modo mais adulto, um modo proporcional àquela fase de desenvolvimento do sujeito. Então, é
isso acontece muito quando a pessoa vem estar acometida de angústia. Alguma angústia significativa, alguma dor emocional significativa. E aí o inconsciente, por meio deste mecanismo de defesa da regressão, ele caminha lá para aquela fase, onde de repente, fora uma fase traumática, uma fase em que houve ali também uma angústia acentuada, sabe? E aí o que acontece? O inconsciente regride para lidar com a angústia atual, com o sofrimento atual, de modo mais infantil, sabe? E não de modo mais complexo. Qual que seria o modo complexo? Né? Seria aquele adulto ali lidar com suas angústias, com os seus problemas, de modo mais maduro, encarando de frente, né? Buscando terapia, buscando análise, para poder implicar-se nas suas demandas conflitivas, né? Mas do contrário, ele acaba optando pela satisfação das suas necessidades, pela resolução das suas necessidades de modo mais simples, de modo mais infantil, né? Bom, gente, continuo ainda conversando com vocês sobre a fase oral, tá? Não acaba aqui, vou trazer ainda mais algumas minúcias importantes para uma compreensão abrangente acerca dessa fase. Aqui no comentário do vídeo em destaque, você vai encontrar a playlist, tá? Onde eu venho falando desta temática. É importante que você acesse o link para que você possa ter contato com os vídeos organizados a partir de uma ordem lógica de compreensão, porque só assim você vai entender o objetivo desta playlist e o objetivo da elucidação deste assunto em si, tá? No comentário em destaque você vai encontrar também o link que te levará ao curso que eu promovo de psicanálise lacaniana. Não é um curso que confere título de psicanalista, é um curso de aprendizagem. Entra aí no link para que você possa entender como que funciona este curso que, enfim, promove certificado de hora complementar, tá bom? É isto. Para além disso, você vai encontrar aí o meu Instagram, caso você queira me acompanhar de perto. E como eu falei, meus demais canais aqui no YouTube, beleza? É isto. Muito obrigado pela atenção de vocês e até as próximas gravações.